partir do versículo de número 4. O tema proposto é vigiai e orai, porque não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. Baseado no tema indicado por Deus durante esses dias festivos, eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Durante a tarde o Senhor me conduziu a esse texto e gostaria de compartilhar com a igreja. A epígrafe é dedicação às 7 igrejas da Ásia. Está escrito: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir por Todo-Poderoso. Pode tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante do livro das Revelações. A palavra de Deus fala que João, o apóstolo amado, recebeu a orientação e a revelação de Deus quando estava na ilha de Patmos, e ele foi arrebatado em espírito, e o Senhor concedeu visões celestiais, algo extraordinário a respeito daquilo que há de vir sobre a terra. E quando nós olhamos para o capítulo 1, nós percebemos que o Senhor lhe visitou de uma forma extraordinária. A palavra de Deus fala que quando ele foi arrebatado em espírito, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, e que passava entre os 7 castiçais. Seu cabelo era branco como a neve, vestia um vestido lindo de puro, e um cinturão de ouro sobre o seu peito, e os seus olhos eram como chama de fogo, e o seu andar, e os seus pés como latão reluzente, purificado uma fornalha 7 vezes, e a sua voz como voz de muitas águas. E quando ele ouviu Jesus falar com ele, ele caiu por terra e estremeceu. E Jesus disse para João: não temas, eis que fui morto, mas estou vivo. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eis que vivo para todo sempre. Baseado nesse princípio, eu quero, como introdução, para que nós venhamos abrir o nosso sentido espiritual e perceber que o mesmo Cristo glorificado, que venceu o Calvário, o Cristo ressurreto, que apareceu a João, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero que você entre pela fé na dimensão espiritual e perceba que Jesus se faz presente neste local. E se Jesus está aqui, baseado na palavra dele, ele mesmo diz: não temas, eu venci. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele está aqui para te dar vida com abundância, para fazer você vencer nesta batalha, nesta caminhada. Entra
a palavra de Deus, Deus falando contigo em seu coração. Não temas. João apresenta Jesus, o Cristo glorificado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte. Quando ele aparece a João, ele diz: escreve, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, porque eu irei exortar, eu irei avivar a minha obra, porque é necessário. E contextualizando sobre as 7 igrejas, nós podemos extrair aqui as instruções, as advertências e as edificações que Jesus disse a cada uma delas. A palavra de Deus vai falar sobre a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vocês vão perceber que Deus instrui João para escrever a liderança da igreja. E quando ele diz: escreve, envia aos anjos que estão na igreja, Jesus vai destacar aqui as qualidades, as fraquezas, e Jesus vai determinar as promessas diante daqueles que permanecem fiel à sua orientação divina. E como a palavra de Deus fala que toda ela é inspirada, proveitosa para o ensino, com certeza, meu amado, não podemos ignorar a mensagem de Deus nesses últimos dias, contido no livro das Revelações. Porque para que nós possamos nos despertar para essa realidade, porque temos que vigiar e orar, pois nós não sabemos o dia da vinda do Senhor. Mas se você permanecer fiel, Deus será fiel contigo, e ao soar da trombeta nós seremos transformados. E essa realidade que nós temos que nos despertar a cada dia. Pois o apóstolo Paulo diz: desperta, tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. A igreja de Éfeso, o próprio apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, e na sua carta, em referência à igreja, Efésios 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa era a orientação divina à igreja que estava em Éfeso. Mas quando nós olhamos para o capítulo de número 2, quando Jesus revela a situação da igreja naquele dia, Jesus disse: eis que eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Jesus começa a exortar a igreja de Éfeso nasceu no primeiro amor. Assim também, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós vivenciamos o primeiro amor. Porque o nosso prazer é estar na presença do Senhor, o nosso prazer é sermos insaciáveis na presença de Deus. Nada mais preenche o ser daquele que está vivendo o primeiro amor, a não ser Cristo, e esse é ressuscitado. Quando nós vivemos o primeiro amor, tudo para nós, a nossa prioridade é o reino do céu. As demais coisas serão acrescentadas. Nós queremos servir a Deus, nós queremos nos envolver com Deus, queremos ter experiência com o Espírito Santo. Rapidamente nós queremos sermos batizados com o Espírito Santo, recebermos os dons espirituais.
as adversidades, ela nos afronta. E quando os prazeres desse mundo vêm, parece que algo tenta nos sufocar, e nós vamos nos conformando com as pequenas coisas e deixando de lado verdadeiramente aquele amor, como no princípio, do desejo de estarmos buscando constantemente a presença do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Corinto: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho tem uma recompensa. A palavra fala sobre viver, ser constante. Você não pode parar na sua caminhada, você não pode abrir a mão do seu primeiro amor. Quando você olha sobre a história de Israel, Josué foi levantado como líder, sucessor de Moisés. Deus determina que Josué e Israel venham conquistar aquilo que Deus tinha prometido, a terra dos cananeus, dos amorreus, dos jebuseus. E a palavra de Deus fala que Josué entra, e Deus começa uma série de vitórias. As muralhas de Jericó caem por terra, reinos são estabelecidos, Deus começa a cumprir as suas promessas, eles vão avançando. O livro de Josué é um livro de conquista, porque ali nós vemos o povo vivendo o seu primeiro amor. Mas quando você entra na sequência do livro de Juízes, vocês vão perceber uma coisa: Josué já descansava no Senhor, o povo continuou batalhando, mas só que a Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Israel se esqueceu do concerto, e eles simplesmente começaram a conformar com o povo da terra de Canaã, e eles estabeleceram pactos, e a corrupção começou a entrar em Israel, porque a determinação de Deus era exterminar, era aniquilar toda a nação cananeia por causa das suas práticas pecaminosas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que exterminar do nosso coração tudo aquilo que vem tentar nos contaminar. Nós não podemos conformar com os princípios deste mundo, mas nós temos que fazer a diferença para nós termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Israel estava conquistando, Israel estava avançando, mas a partir do momento que eles deixaram se vencer pelas outras nações, quando eles começaram a se conformar com a situação, vocês vão perceber que há uma série de derrotas. Por quê? Porque eles se esqueceram do pacto que eles fizeram com Deus. Não abre mão da sua convicção. Romanos 12, versículo 2: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela razão que Deus está em vós. Nós não podemos conformar com os princípios, mas temos que fazer a diferença. O amor, ele tem que estabelecer em nossa vida. Cristo tem que ser mais forte do que as suas próprias convicções. As ideologias deste mundo, você não pode abrir a mão. Éfeso era uma igreja que foi paciente,
meio do paraíso de Deus. Deus tem promessa para você em nome do Senhor Jesus. Vença em nome do Senhor Jesus. Quando você olha para João, capítulo de número 15, versículo de número 14, Jesus vai dizer: vós sois meus amigos, porque vocês fazem o que eu vos mando. Interessante que um capítulo após, João 14, versículo 15, vai dizer: se fizerdes e cumpristes os meus mandamentos, esses são os que me amam. Será que nós estamos amando ao Senhor? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Deus nos exorta a cada dia para fazermos a sua vontade. A segunda carta foi escrita à igreja de Esmirna. Interessante que Esmirna e Filadélfia eram as únicas igrejas fiéis, aonde nós não encontramos nenhuma fraqueza. E vocês vão perceber que a igreja da Filadélfia é a igreja que simboliza a igreja do arrebatamento, pela sua fidelidade, porque eles suportaram, eles foram perseguidos, mas só que o prazer era estar na presença do Senhor. Não perca o seu prazer na presença de Deus, jamais, em nome do Senhor Jesus. Israel tinha voltado do cativeiro. Deus levanta o profeta Ageu, mas só que Israel se preocupou somente com as coisas materiais. E o profeta então levanta para exortar o povo de Deus: o que vocês estão fazendo? Parece que o seu salário é colocado em um saquetel furado, nada que vocês fazem prospera. E Ageu começa a exortar o povo para voltar e reconhecer que a obra do Senhor deve ser em primeiro lugar. Há uma prioridade no nosso meio. A prioridade é reino, a prioridade é Jesus, o nosso Senhor, e nós não podemos abrir a mão. E Deus então levanta o profeta Ageu, exorta o sumo sacerdote Zorobabel, o governador, e fala: o que vocês estão vendo, esse templo, em comparação com o templo de Salomão, aos seus olhos parece que não dá nada, mas a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Bendito seja o nome do Senhor. Volte ao princípio, que a glória do Senhor vai invadir o seu ser, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Esmirna, uma igreja pobre financeiramente, mas só as palavras do Senhor Jesus: eis que eu conheço as suas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, é parente, mas tu és rico. Tiago vai falar algo extraordinário. Quando Tiago começa a falar sobre acepção de pessoas, aonde muitos querem se entrar nos primeiros bancos, aonde muitos querem aparecer, Tiago vai falar algo contra a acepção de pessoas. Ele vai dizer: Deus constituiu os pobres mais ricos na fé. Sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? O materialismo está invadindo o nosso meio, e nós estamos esquecendo dos princípios de valores. Estamos sinceramente invertendo os valores, dando mais valor àquele que tem do que àquele que é, sendo que o caráter está no ser
sorriso de Deus habita em você. É coisa extraordinária, incompreensível, mas como um Deus Todo-Poderoso é capaz de habitar dentro de nós, só o Senhor, soberano, sabe de todas as coisas. A palavra de Deus fala em Deuteronômio 29, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as não reveladas não pertencem. Só Deus sabe, tem coisas ocultas e mistério que só o Senhor sabe. E isso é um privilégio, porque hoje nós somos o templo do Espírito. E aqui essa igreja suportou. E Jesus disse para a igreja: olha, ser fiel até a morte. Vocês podem ser martirizados como Estevão, mas só que vocês não vão perder a glória de Deus. Vocês podem ser perseguidos, vocês podem até ser oprimidos, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, proclamava a verdade. A palavra de Deus fala que quando ele estava sendo julgado, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles olharam para Estevão e o seu rosto era como o rosto de um anjo, porque eles não conseguiam resistir à sabedoria na vida de Estevão. Mas quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, e o Senhor Jesus está sentado à destra do Senhor. Não importa a perseguição, não importa as afrontas, se você for fiel, a glória de Deus vai estar na sua vida. Deus vai fazer você suportar, você vai sair daqui mais do que vitorioso. Você não vai retroceder, mas você vai sentir a glória, o amparo de Deus, a proteção divina. O Senhor está contigo. Pega uma igreja onde tinha as pessoas que ali eram fiéis, que foram até martirizadas, e o Senhor refere-se poucas coisas que ela tinha contra ela. Capítulo 2, versículo 14: umas poucas coisas tenho contra ti, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão. Percebe-se uma coisa: quando você lê sobre a história de Balaão, Balaão era profeta, Balaão falava com Deus, mas só que o Senhor reprovava a sua atitude. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: existe homens que Deus usa, e existe homens de Deus que têm caráter, que vivem o Evangelho. Deus pode usar profetas, Deus pode usar até uma jumenta. Ele é soberano, Ele faz. Deus pode usar o ímpio, mas a diferença está naquele que tem caráter, aquele que tem compromisso, aquele que vive o Evangelho. Aí sim a diferença. Porque em nosso meio tem surgido diversos profetas, mas será que nós estamos verdadeiramente vivendo a palavra de Deus, cumprindo o querer de Deus? Porque se não estivermos fazendo, não adianta nada. Jesus vai falar em Mateus 7, versículo 21. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, nós expulsamos demônios em seus nomes, não fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Nós temos que fazer a diferença, e a diferença está na prática, no viver, no caráter. Oh, aleluia! E Deus reprova, porque aqui alguns estavam vivenciando a doutrina de Balaão, que ensinava a lançar tropeço aos filhos de Israel para a idolatria e para a prostituição. Profeta que não prega a verdade não é homem de Deus. Profeta que quer escancarar o mundanismo para a igreja não é homem de Deus. Homem de Deus tem compromisso com a verdade. O caminho é estreito, a porta
O que vencer, darei eu de comer o maná escondido. Darei uma pedra branca, uma pedra, um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você tem um nome escrito no livro da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava com os seus discípulos, e quando os seus discípulos expulsaram os demônios em nome de Jesus, os seus discípulos alegraram, ficaram admirados, maravilhados, mas o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não contentais com isso, mas contenteis que os seus nomes estão escritos no livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a fiel promessa que Ele nos fez, a vida eterna, a vida eterna. Esse é o sentido da alegria do crente, a esperança do crente. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Se alegra, porque o seu nome está escrito no livro da Bíblia. Essa é a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido do crente. Porque quando nós fazemos a obra do Senhor, é consequência do poder, porque a glória é dele, a honra é para ele, o louvor é para ele. Igreja de Tiatira, eis que conheça a obra, o seu amor, o seu serviço, mas tenho contra ti que tolares Jezabel, mulher que estampar aquele pano na porta do seu guarda-roupa. Cuidado, isso é idolatria. Quando nós começamos a idolatrar homens que Deus levantou, cuidado, porque nós somos simplesmente homens. A honra e a glória dele, é Ele que faz, é Ele que é. E nós temos que ter essa realidade espiritual em nosso meio, porque muitos aí estão indo de um lado para o outro, mas o verdadeiro sentido da adoração é reconhecer que Deus é soberano e Ele é o digno de ser adorado. Não tem Maria, não tem padre, não tem nada que venha substituir aquele que morreu, porque Ele é o único, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem profeta, não tem nada que é maior do que Deus. Deus, Ele é o único digno de receber a nossa adoração aqui. Nós somos simplesmente servos, e nós somos servos a serviço do reino de Deus. Mas nós temos que reconhecer, é Deus na nossa vida. Enquanto hoje estão pagando por fortuna para idolatrar um show gospel, para estar ali e exaltar o homem, aonde não tem a verdadeira adoração a Deus. Mas Deus te chamou, é para reconhecer Ele, é Ele que é digno de ser exaltado, reconhece Ele na sua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Doutrina de Jezabel, pessoas se prostituindo, namoro promíscuo, vida de libertinagem, sem compromisso, na carnalidade, nas concupiscências da carne. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que aquele que constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. No mundo há as concupiscências da carne, a soberba da vida. Meu querido, abre a mão disso em nome do Senhor Jesus. Vença pelo sangue do Senhor Jesus no Calvário. Faça a diferença em nome do Senhor Jesus. Tenha a sua vida no altar. Você vai ser fortalecido, você vai ser estruturado. Deus vai te honrar. Essa palavra de Deus, a Bíblia, e a palavra de Deus fala: eis que eu tenho dado tempo para arrepender da sua prostituição, mas você não se arrependeu. Cuidado, a nossa vida é constituída de escolhas. Se você escolher Deus, o Senhor vai te abençoar. Deuteronômio 28, eis que coloca minha bênção sobre ti.
Bendito serás ao saíres, bendito serás ao entrares. Mas eis que tem a bênção e a maldição. A nossa vida é constituída de escolhas, é construída. E cada escolha tem uma consequência. Deus está falando para te atirar. Olha, eu te tenho um tempo, porque o meu amor, eu tenho longanimidade. Eu quero tratar a sua ferida, eu quero te curar. Arrependa-te, porque eu vou te mudar. Mas só que Tiatira foi resistente. Então as consequências vieram contra aquela igreja, consequências terríveis. E quantos hoje estão sofrendo consequências terríveis na área sentimental, de relacionamento conjugal, por falta de arrependimento, por falta de reconhecer. E essas consequências têm assolado pessoas, famílias, dizimado. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus fala contigo. Hoje é noite de restauração. Deus vem para restaurar a sua vida. Ele quer te abençoar. Se Deus te exorta, é porque Ele te ama. Se Deus fala conosco, é porque Ele quer fazer-nos erguer, para que o inimigo venha ser envergonhado. E o nome de Jesus seja engrandecido na sua vida. Aleluia! Vou dizer algo que talvez eu vou te chocar. Porque nos dias atuais que nós vivemos, quando eu fui líder de mocidade da minha igreja, alguns jovens assustavam. Para você que não me conhece, eu vim do mundo totalmente influenciado por Satanás. Os meus 13 anos me envolvido com as drogas, morava em Brasília, estudava no colégio militar, grafitei muros, paredes, fui expulso do colégio militar, e na cidade de Manaus me envolvi com uma prostituta. Essa era a minha vida. Mas a minha mãe, mulher de oração, minha mãe da igreja metodista, sempre orando: Senhor, transforma meu filho. Recebi o Senhor Jesus, tinha uma vida transformada, casei com a Pâmela. Deixa eu te dizer um negócio. Eu sabia de onde eu vim. E quando eu namorei a minha esposa, para a honra e glória do Senhor, meu namoro foi um namoro santo. Glória. Você sabe qual foi o meu primeiro beijo? Mesmo assim, um beijo de respeito na face da minha esposa. Foi no meu noivado, após um ano. Porque o nosso prazer, o nosso namoro era oração e vida. Glória. Umas pessoas chegaram a zombar, alguns amigos disseram: mas que é isso? Você nunca beijou a sua namorada? Sua boca está até com telha de areia. Chegaram a zombar de mim. Mas pode perceber que o namoro deles não permaneceram, porque era um namoro onde não era firmado na presença do Senhor. Eu fui bombardeado, me chamaram de quadrado, falaram tantas coisas de mim, mas o reflexo desses 8 anos de casamento é vitória em Deus, a cura divina é bênção do Senhor. 9 anos. É assim que Deus faz. E eu, às vezes, conto um testemunho para alguns jovens, eles ficam assustados, porque o mundo aí de fora prega-se outra coisa. E se vocês perceberem, a Bíblia Sagrada vai falar que nós somos forasteiros, peregrinos. Nós não fazemos parte desse mundo. O seu costume é diferente, a sua vida é diferente. Aí Pedro, na sua carta universal, vai dizer: sede santos em toda a vossa maneira de viver. É no pensar, é no agir, é no sentir. É assim que Deus faz. No meu noivado, para a honra e glória do Senhor, a gente fez uma campanha de oração. E hoje até minha filhinha estava vendo um arco-íris. Eu lembro-me que a nossa campanha estava baseada em Gênesis, aonde o Senhor
estabeleceu o arco como um pacto. E bem no noivado, no dia de noivado, a gente tirou uma foto, porque Deus confirmava, abriu um arco-íris mais lindo. E eu disse, aqui é a confirmação de Deus, é sobrenatural. Você tem que crer no sobrenatural, irmão. Você tem que vivenciar experiência com Deus. Porque muitos tentaram destruir, muitos disseram que não era de Deus, muitos zombavam de nós. Mas louvado seja o nosso Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, pois, a Ele. É uma vida de propósito, de compromisso. Igreja de Sardes, eis que as suas obras eu conheço, tem nomes esquivíveis, mas está morto. Já percebeu? Pessoas que pensam que está vivendo o Evangelho, mas interiormente está morto por dentro. Não, Deus não quer isso para você. Deus quer vida com abundância. Deus, Ele quer fazer você ressuscitar espiritualmente hoje. Jesus disse, eis que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus tem vida para você. É noite de vida, é noite na presença de Deus. Receba a vida de Deus, receba o fôlego de Deus, receba a unção de Deus. Deixa hoje Deus gerar vida na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Laodicea, a única que não possui nenhuma qualidade no autor. A igreja de Laodicea é uma igreja apóstata que tinha se desviado de Deus completamente. A palavra de Deus fala, olha, você não é frio e você não é quente. Tomaras que fosse frio ou quente, porque és morto, vomitar-te-ei. Como diz, rico eu sou, enriquecido, não tenho falta de nada. Quando o materialismo entra na nossa vida e deixamos de valorizar aquilo que é essencial, que é a presença do Senhor, nós pensamos, agora eu não tenho falta de nada. Mas Jesus vem e diz, olha, tu és um miserável, você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É Jesus que está falando. É Jesus. É a palavra de Deus. Mas essas palavras são fortes. É Jesus que está falando. Ele diz, aconselho que compre de mim ouro provado no fogo para que riqueza, vestes brancas para que vista, e não apareça a sua vergonha da tua nudez, e compras colírio para os teus olhos para que veja. Sabe por que Deus fala forte no nosso coração? O versículo posterior vai dizer, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, pois ser zeloso e arrependa-te. É por causa do amor de Deus, é porque Ele não quer ver-nos derrotados. Quando nós pensamos que aparentemente está tudo bem, mas a verdade está tudo mal, Jesus, Ele vem e nos exorta, não é assim. Você tem que reconhecer eu em cima de todas as coisas. Não é o bem, não é o estado, não é o diploma universitário que vai te fazer feliz, mas é a minha presença. Sou eu que faço a vida de um homem feliz. Não é o que você tem, quanto você tem, não. É a minha presença. Eu tenho o fôlego da vida, o Espírito Santo que te preenche. É Deus que nos preenche, é Deus que nos sacia. É isso que Deus está falando ao seu coração, meu querido. É porque Ele nos ama. É porque Deus Ele está exortando a sua igreja. Vigiai e orai. Você não sabe ao dia da vida dele. Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Por isso Ele tem que tratar das nossas feridas. Por isso Ele tem que tratar. Porque só Ele tem um óleo que cura. Só Ele tem um bálsamo que refrigera. Só Ele tem
Ele cearei, Ele é comigo. Ao que vencer, eu concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Falei sobre 6 igrejas. Vocês vão perceber que a palavra arrependimento, ela está contida nos textos. Arrependei-vos. 5 igrejas eram corruptas, deixaram a porta da imoralidade, do mundanismo entrar. Mas Esmina era fiel. E a Filadélfia, deixei por último, não está na sequência, porque ela retrata a igreja que simboliza a igreja do arrebatamento. Alguns estudiosos que estudam escatologia acerca das últimas coisas vai perceber que a igreja de Filadélfia é a igreja que tipifica aquela que vai morar no céu. Deixa eu dizer uma coisa: existe a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que vai morar no céu. Mas só que a igreja visível, que somos nós, a palavra de Deus fala que existe o joio e o trigo. É por isso, quando Jesus vai falar sobre a parábola das 10 virgens, quando vai falar sobre as parábolas dos sermões proféticos, ele vai dizer sempre que existe um que vai subir, o outro que não vai, que vai ficar, porque existe joio e existe trigo. Existe aqueles que são verdadeiros cristãos e existe aqueles que ainda não decidiram por Cristo. É verdade. E esses que se decidiram por Cristo, que é o trigo, é denominado a igreja triunfante, que vence. Em Filadélfia é a representação, porque a palavra de Deus fala. Isso escreve aquele que é santo e verdadeiro. O que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Esse que conhece as tuas obras, e diante de ti eu pus uma porta aberta, e que ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. 1 João 2,6, aquele que diz está nele deve andar como ele andou. Se você anda com Cristo Jesus, você não nega o nome dele em todas as áreas da sua vida. Lá no seu serviço, você não nega o seu nome. Quando você está sozinho, trancado no seu quarto, você não nega o nome dele. Quando você está lá no seu colégio, você não nega o nome dele. Ainda tendo pouca força, mas você não sabe negar o nome dele, porque você crê naquele que é poderoso para te guardar e te fortalecer. A verdade é essa, irmãos, que às vezes nós estamos na igreja, mas quando saímos lá fora, quantas das vezes nós temos negado o nome do Senhor Jesus? Não se preocupe não, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, ela corta lá e corta aqui. E eu sei muito bem aonde eu tenho que me consertar com Deus. Às vezes nós estamos no trânsito, nós estamos negando o Senhor. Falta de paciência, xingamos. Às vezes nós estamos com a esposa, algo acontece e nós perdemos a harmonia. Será que eu estou verdadeiramente vivendo o nome de Jesus dentro de mim, no meu caráter? Ou será que simplesmente eu estou negando através das minhas atitudes, através do meu andar, do meu agir? Porque se você não negar o nome do Senhor Jesus em todas as áreas da sua vida, você simplesmente está vigiando. Existe aqueles crentes que ora, crente de oração, você já percebeu? Mas só que não vigia. É como fosse um barco que só tem um remo de um lado. Ele vai remar só de um lado e vai ficar dando voltas e voltas e voltas e não sai do lugar.
Mas o crente que ora e vigia, não. Ele tem os dois remos e ele segue em linha reta e ele vai, e ele prossegue e vai em frente. Tem que vigiar nas nossas atitudes, tem que vigiar naquele momento que o patrão às vezes nos tira de sério. Nós temos que lembrar daquela palavra que o Senhor Jesus disse: amarás os vossos inimigos. Porque se você amar simplesmente o que ama, que galardão recebereis? Eu sei que não é fácil, porque alguns conflitos, assim como você, eu também vivo a cada dia. Mas nós temos que nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. E a palavra de Deus vai falar algo muito difícil quando Jesus fala sobre a lei e os profetas. Sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. Aí você vai dizer: mas como? É impossível. Aí lá em Gálatas 5, versículo 22, vai falar sobre os frutos do Espírito. E você vai perceber que quando nós estamos vivendo a plenitude da presença do Senhor, nós conseguimos produzir o fruto do Espírito, que é o amor, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão. E contra essas coisas não há lei. É assim que Deus molda o nosso caráter, é assim que nós vamos sendo transformados, porque a palavra de Deus fala que nós somos como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A perfeição só é em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado, e o maligno não lhe toca. João vai dizer isso. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você passar mais um tempo próximo do Senhor, na sua vida devocional, no seu serviço, intimidade com Deus, em vigilância, conversando com o Senhor em espírito, Deus vai te fortalecer. Deus vai te fortalecer e vai moldar o nosso caráter. Se Jesus disse, é porque existe possibilidade. E essa possibilidade está somente naqueles que são homens espirituais. A palavra de Deus fala sobre o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. O homem espiritual ninguém pode ser, porque ele é de Deus e ele é conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Não negue o nome do Senhor Jesus, mesmo tendo poucas forças, mas o Senhor vai te fortalecer em nome de Jesus. Lembra de Paulo? Ele clamou por 3 vezes ao Senhor, porque ele recebeu um mensageiro de Satanás para esbofetear. E ele clamou ao Senhor por 3 vezes. E o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo vai dizer: pelo que eu me gloriei, porque eu sinto prazer nas fraquezas, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo poucas forças, Deus ele vai te sustentar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Espere em Deus. Você correrá e não se cansará. Você vai caminhar e não vai se fatigar. Mas você vai ter asas como de águia. Você vai voar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se prepara, porque Jesus virá nos altos céus e você vai com ele. Nós a igreja
seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se aproximar do altar de Deus. Hoje é noite de nós reafirmarmos o nosso pacto com o Senhor. Nós vamos nos entregar sem reserva, dizer: Senhor, eu quero mais do Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Eu quero ter a unção divina sobre a minha vida, ó Pai. Você vai vir até o altar fazer um compromisso com Deus. A unção de Deus virá sobre a sua vida. Nós vamos ser transformados dia após dia. Nós vamos fazer a diferença nessa terra. Nós vamos ganhar operário para Jesus. Nós vamos ser instrumento, voz profética a essa nação corrupta. Nós vamos proclamar a verdade. Vidas vão ser transformadas através de você. Você tem que crer de todo o coração. Sinta a presença do Senhor. Sinta Deus falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar todos os ministros. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar com toda a convicção, quanto o nosso irmão vai estar louvando, os nossos irmãos vai estar louvando a Deus. Deus é entronizado ao meio dos louvores. Quando nós expressarmos a nossa adoração e louvor, Deus vai tocar você. Deus vai moldar o seu caráter. Deus falou contigo hoje. Hoje você vai ter um compromisso de ser diferente. A unção de Deus sobre a sua vida. Você vai querer participar de todos os cultos. Você vai querer ter momentos de oração profunda. Deus vai produzir algo na sua vida. Deus vai dar experiência a muitos aqui. Maravilhoso Deus e eterno. Senhor, sonda, ó Pai, esquadrinha, meu Deus, todas essas vidas que aqui estão. Senhor, nós ouvimos, ó Pai, a Tua palavra hoje, ministrada, meu Deus, falando, ó Pai, e arrependimento. Precisamos, Senhor, de um conselho, ó Pai. Precisamos, Senhor, estar diante do Senhor, ó Pai, com nossas vestes limpas, ó Pai, com nossas vestes, ó Pai, lavadas de vida pelo Teu sangue, Senhor. Deus de poder e graça, entra, Senhor, com providência divina, Senhor, porque o Senhor é o Deus que sabe, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que restaura. E eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, entre em ação agora, Senhor, sobre essas vidas agora, Senhor. Venha operar no meio do Teu povo, Senhor. Derrama da unção, da Tua graça, do Teu poder, do povo. Isso o Teu propósito, Senhor, de cura, Senhor, de libertação, Senhor, de restauração, Pai. Deus amado, que Teu Filho venha ser cheio do Teu Espírito Santo,